Então, gente, hoje vamos tentar enfrentar a pergunta de Pedro Colombini. Qual a influência da psicanálise no pensamento de Zizek? Para aqueles que não conhecem, Slavoj Zizek é um filósofo esloveno, né? Vem da Eslovênia, um país ali próximo da Áustria, na Europa Central, que revolucionou, que divulgou, que de certa forma reinventou o pensamento Lacan, levando ele para os temas sociais, levando ele para a política, levando ele para uma espécie de reinvenção do marxismo. No fundo, o Zizek ele vem do idealismo alemão, né? Ele é um filósofo que estudou então Schelling, Fichte, Hegel principalmente. A partir disso vai estudar na França, se encontra com o estruturalismo, com o pós-estruturalismo e com Lacan. Então a influência da psicanálise ela é decisiva para o Zizek, né? Porque ele percebe que na psicanálise, especificamente na psicanálise de Lacan, a gente vai ter uma série de encaminhamentos para impasses do pensamento marxista e do pensamento hegeliano, ou seja, de uma reatualização do pensamento hegeliano e uma renovação do pensamento marxista. Qual era o problema especificamente para o marxismo e para a sua teoria da alienação? Em primeiro lugar, era preciso introduzir no pensamento de Marx uma teoria do sujeito. Uma teoria do sujeito que não reduzisse o sujeito ao indivíduo, o indivíduo liberal, moderno, o indivíduo capaz assim, de fazer escolhas livres, o indivíduo que tem, vamos dizer assim, o seu destino diante de si, que olha para a vida como olha para um supermercado, que ele vai pegando as coisas assim que ele quer e vai desfazendo as coisas que ele não quer. Ele é um consumidor perfeito. E essa noção de indivíduo ele não serve para o Marx, né? Também um segundo problema que habitava o marxismo é como explicar que as pessoas, mesmo depois de serem assim esclarecidas, educadas, mesmo depois que a gente explica para elas, olha, nas relações de trabalho existe expoliação de uma parte de valor, nas relações de consumo existe uma coisa chamada ideologia, existe um sistema que faz a gente pensar, querer, imaginar e criar mundos que não são exatamente livres, são mundos que são sobredeterminados pelas relações materiais, pelas relações econômicas, pelas relações de classe. Bom, o que acontecia? A gente esclarecia isso tudo para as pessoas e elas diziam, tudo bem, eu sei que eu estou sendo iludido, mas eu continuo a agir como se eu não soubesse. E esse problema era impactante para a retórica e para a crítica política, né, de esquerda e marxista. Então, olhando para essas duas questões, a questão do sujeito e a questão da por que as pessoas se aferram às suas ilusões, o Zizek pega o Lacan, pega a psicanálise e diz, eu acho que temos dois encaminhamentos, né? Então ele tenta trazer para o marxismo a teoria do sujeito lacaniana, ou seja, um sujeito que é sem qualidades, que não se reduz ao indivíduo, um sujeito que é dividido. Olha só, puxa, isso ressoa um pouco com a ideia de contradição, de luta de classes, de que o indivíduo não é um soberano, ele não é autônomo, ele está sobredeterminado. Sobredeterminado por relações econômicas para o Marx, sobredeterminado por relações do inconsciente para o Freud e para o Lacan. Então, com isso, quer dizer, aparece um entendimento de sujeito que é compatível, né, com o Marx. O segundo ponto que o Zizek avança é a teoria inovadora de que por que as pessoas não abandonam as suas ilusões, por que as pessoas não abandonam os seus defeitos cognitivos quando isso é esclarecido para elas. E essa resposta ele vai tirar de um aspecto da teoria lacaniana, que é a teoria da fantasia, mais especificamente a teoria do gozo. Vai dizer, olha, as pessoas se aferram à ideologia, elas se aferram ao que o Etienne Laboissy chamava de servidão voluntária, elas querem um mestre para obedecer, elas querem alguém que diga para elas como viver a vida, como sentir a vida, no que acreditar, porque não só porque elas estão iludidas, mas porque elas gostam, porque existe uma satisfação inconsciente, porque existe algo que faz com que nos nossos sintomas, né, os nossos sintomas satisfazem fantasias. E estas fantasias, elas levam a uma economia de gozo, elas levam a repetição, elas levam a gente a insistir nos mesmos erros, elas levam a gente a
a se apegar a coisas que a gente sabe inúteis, elas levam a gente a se aferrar a uma mistura de prazer e desprazer, de satisfação e insatisfação, de masoquismo, que é o que o Lacan chama de gozo. Isso que não serve para nada, mas que por um outro ângulo rege as nossas vidas. O Zizek então vai pegar isso da teoria lacaniana da fantasia e trazer para a filosofia política, para entender por que a gente tem essa fascinação tão grande pela alienação, por se submeter ao outro, pela minoridade, por abdicar da nossa liberdade.